Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aqui de como que é o meu planejamento para a criação de cenários bem detalhados de uma maneira resumida que vocês também vão conseguir conferir no curso que está lá na High School, beleza? Então vamos lá, galera! Bom, pessoal, então eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como é que é esse processo de planejamento de uma maneira bem resumida. No curso, isso é ampliado de uma maneira bem mais detalhada, cada um desses tópicos, e tem tópicos a mais também, que não vai dar tempo de contemplar aqui, mas com o que vocês vão ver aqui já dá para ter uma ideia e já dá para sair fazendo algumas coisas bem legais. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, assim, quando a gente vai fazer um cenário, um ambiente, é ter uma noção clara do que a gente quer fazer. Na minha cabeça, o que eu queria fazer aqui, para essa demonstração, era basicamente pensar numa lancheria dessas que a gente tem de bairro, assim. Aqui em Porto Alegre, onde eu moro, tem várias dessas que tu entra, tem aquela fachada com um nome, digamos assim, que nem essa aqui, Lancheria do Tigrão, e daí tu tem os balcãozinhos com salgado, com coxinha, com enroladinho de salsicha, tem as mesinhas de bar, tem os freezerzinhos. E assim, nesse primeiro momento, em que tu tem já, digamos assim, um briefing, tu tem que ter uma noção clara do que tu quer, para justamente fazer essa busca de referências. E também, fora ter referências da vida real, é sempre bom ter referências de arte também para ver como que alguns artistas já exploraram esse tópico, como é que tu pode também explorar e extrapolar, digamos assim. Bom, feito isso, é bom tu ter uma discriminação clara do que vai ter dentro e fora desse cenário, assim. Nesse caso, como é um lugar fechado, eu fiz uma listagem das coisas que tem dentro da parte interna e as coisas que tem da parte externa, assim, sabe? Também é legal, claro, tu poder dar uma listada nas salas que tu vai ter ali, nesse caso. Eu imagino que seja só aquela parte ali interna do salão, em que também já é cozinha, né? Podendo ter, digamos assim, um banheirinho e uma parte de cima, assim, para ter mais mesas, né? Então, como é que eu faço para começar a visualizar isso, né? De uma maneira mais clara, assim? Primeiro, eu começo sempre pensando a forma externa. Então, a forma externa vocês podem pensar de várias maneiras. Eu acho que uma maneira muito prática é justamente só pensar a silhueta, assim, só pensar de uma maneira bem mais bruta, assim, como é que seria isso. Nesse caso, eu pensei que poderia ser simplesmente, sei lá, um sobradinho ali, com aquela coisa de ter o telhadinho meio caído, a parte de baixo ter aquela porta de ferro que corre, assim, né, como se fosse justamente uma entrada só, né. Em cima tem umas janelinhas e tem aquela coisa de ter um poste do lado, lixeira, orelhão. Então, eu tentei visualizar isso da maneira mais breve possível. Então, digamos assim, um esboço de uma forma externa de vocês tem que demorar o mínimo possível. Pensa que você tem que gastar, sei lá, no máximo 2 minutos para fazer uma coisa dessa, que nem eu fiz aqui. É muito simples, você faz isso com brush, fazem com um pouquinho de seleção, lasso tool. Não tem muito esquema, gente. Daí, vocês tendo isso, vocês podem começar a fazer a planta baixa. E a planta baixa não precisa ser aquela coisa de arquiteto, tem que ver a área de circulação, tem que ver a entrada para a porta. Não precisa entrar tanto nisso, entende? Vocês podem simplesmente fazer que nem eu fiz aqui e começar a riscar de uma maneira bem breve, assim, né? O que é cada coisa, assim, como é que é a parte interna, assim. Nesse caso aqui, eu fiz essa parte aqui para ser o salão, né? Essa parte aqui. E aqui pode ser um banheiro, talvez. E aqui eu vou ter uma escada que vai levar para o segundo andar nessa parte aqui, sabe? Ela vai levar lá para cima. E daí eu posso sair desenhando alguns elementos de uma maneira muito simples. Tipo, como é que é o balcão? Podia ser 3 balcões dobrando aqui, um balcãozinho maior, e daí tem uns banquinhos aqui para o pessoal sentar. E aqui atrás vai ser a cozinha, com a chapa, que o cara faz o X, ou enfim, um hambúrguer, depende da região que vocês moram do Brasil, né? Pode ter uns freezers, pode ter digamos assim, algumas cadeiras aqui e depois botar o resto das cadeiras e mesinhas lá na parte de cima. E pode ter umas do lado de fora também, assim. Então, a gente começa já a ter uma noção dessas coisas que a gente listou, como é que elas entram, digamos, dentro desse ambiente ali, desse cenário, e como é que a gente faz para isso funcionar. Beleza. Para fazer o segundo andar, é legal sempre replicar o primeiro andar, deixar ele em transparência, que nem vocês estão vendo aqui, para desenhar por cima e ver se está batendo certinho, principalmente se vocês têm essa escada. E daí, ok, a gente tem a planta baixa, a gente já tem a forma externa, a gente tem que deixar isso tridimensional. E nessas horas é legal vocês usarem um grid, assim, vocês podem exportar isso do Blender, ou vocês podem pegar algum outro recurso pronto, ou podem até mesmo fazer o grid à mão. Mas o interessante é vocês terem esse suporte na hora de fazer a perspectiva para ficar tudo alinhadinho, assim, né? E o que eu costumo fazer aqui, eu vou abrir só para mostrar a minha pastinha. Em cima dessa layer de linhas eu pego
justamente essas layers que eu fiz da minha planta baixa, eu dou uma dobrada nelas, assim, e deixo elas de acordo com o grid e faço com que elas fiquem alinhadas, né, nessa questão vertical, para daí desenhar por cima e ver qual vai ser esse formato que eu já tinha pensado ali atrás na forma externa. Então, como eu tinha falado, eu queria que ele fosse um sobradinho, assim, né, eu só refiz isso de uma maneira tridimensional, desenhando essas linhas usando o grid, né, vou fazendo, digamos, as caixinhas, como a gente fala, né, e daí eu já consigo ter uma ideia de como é que é essa forma externa ali, né? Como é que vai ser essa casinha assim, olhada de fora, né? E também os elementos, o orelhão, as mesinhas lá de fora, uma lixeira, um poste, a placa sinalizando aquele lugar. Beleza. Isso já vai me dar um planejamento legal para eu saber assim como é que funciona a parte externa, mas e a parte interna, né? A parte interna é basicamente o mesmo processo, a diferença é que eu vou fazer o seguinte processo. Eu já tenho a minha parte externa ali, né, desenhada, então eu posso usar ela meio que de base, assim, então eu deixo ela com uma layer bem fraca por baixo, eu pego também a planta baixa, boto ali, e o que eu vou fazer no primeiro momento, digamos assim, é justamente só fazer a definição desse corte, dessa secção que a gente vai mostrar da parte interna. Então, digamos assim, eu vou desenhar só essa partezinha aqui, ó, para mostrar essa área interna do segundo andar. E depois eu posso começar a botar os objetos. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu fiz essa separaçãozinha aqui, eu botei os objetos ali, no caso são vários setzinhos de mesas e cadeirinhas, né? E a mesma coisa vale para a parte de baixo, né? Eu botei os banquinhos, botei os balcões, aqui botei a área da chapa, né? Essa parte aqui que serve para lavar os copos, talvez ter uma estantezinha com bebidas. Enfim, nessas horas é legal a gente sempre ir voltando para nossas referências para conseguir tirar um melhor proveito e entender, assim, como é que, digamos assim, faltou algum elemento, ou se tem coisas legais que a gente poderia acrescentar nesse momento, assim. Mas assim, gente, o que é legal só pontuar desse processo todo, como vocês veem, isso aqui é muito simples, assim, não é para ser aquela coisa, vou botar um detalhezinho aqui de textura, não, esqueçam isso, sabe? Se preocupem realmente em pensar essas partes mais primárias, assim, tanto da forma, da estrutura em si, como os objetos, não tentem representar eles, meu Deus, eu vou fazer o banquinho, vai ter um parafusinho, não. Isso entra depois, isso é literalmente planejamento que eu estou mostrando aqui. E planejamento é justamente pensar e conseguir ter essa maleabilidade de mudar. Porque imagina que vocês desenham uma coisa ultra complexa e tudo mais, depois para mudar vai ficar muito difícil, vai ficar muito complicado, vocês vão ter um certo apego. E quando eu olho isso aqui que eu fiz, cara, se vocês me dissessem, não, a gente não gostou do formato geral dessa tua lancheria, a gente quer que seja uma lancheria, sei lá, triangular. Não tem problema, é fácil de ajustar, sabe? É fácil de imaginar e é fácil de voltar essas etapas. Eu volto lá para digamos assim, para a forma externa, penso ali mais ou menos como é que seria essa forma externa triangular, daí depois em cima disso eu penso a planta baixa e volto para o esboço externo, depois para o esboço interno. E tudo isso é muito maleável, entende? Tudo isso é muito fácil de voltar atrás. Então, esse tipo de visualização é muito útil para vocês nesse primeiro momento, quando vocês querem ter uma ideia e querem provar e ver se essa ideia vai funcionar de fato. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não se esqueçam de comentar abaixo ali o que vocês acharam, as dúvidas de vocês. E lembrando, né, que o meu curso para High School Criando Cenários Detalhados em 3D e 2D já está disponível. Nesse curso eu vou falar sobre muitos tópicos, além dessa parte de planejamento, como vocês viram no tutorial, mas também a gente vai entrar em parte prática, em que a gente vai aprender a como criar esses cenários de maneira 2D, 3D e como que a gente consegue interseccionar esses dois mundos e tirar o melhor proveito dos dois. Beleza? Então, se vocês curtem esses tópicos aí, eu realmente recomendo que vocês deem uma conferida lá, tá muito legal e eu acho que vocês vão gostar.